Olá, pessoal. Vamos agora continuar com a nossa videoaula. A gente parou aqui com o artigo 44, lembrando que eu estou trazendo as partes mais importantes nessa última parte, que você é bem sucinto e direto também. Aliás, mais sucinto e mais direto. Vamos lá, o artigo 44 vem falar sobre o processo legislativo, né? O processo legislativo é o quê? É o que vai ocorrer na Câmara. Eu posso até botar assim, vai ser votado na Câmara. Então, tudo que está aqui embaixo vai ser votado na Câmara, ou seja, faz parte do processo legislativo. Eu tenho as emendas à lei orgânica, que é alterar alguma coisa na lei orgânica, por exemplo, as leis complementares, né, as leis ordinárias, que são leis em sentido estrito, ou seja, são leis de verdade, grosso modo, obviamente. As leis delegadas é uma coisa que a Câmara era para fazer, só que o prefeito ele pede para fazer. Aí o prefeito vai e faz. Aí é uma lei delegada, tá? E as resoluções de decreto legislativo, que é uma coisa da Câmara, é uma leizinha da Câmara. Eu já vou explicar porque tem artigo falando sobre isso. Então, tudo isso aqui faz parte do processo legislativo na Câmara. Ou seja, é o que a Câmara, é o que vai ser votado na Câmara. Perceba que não tem portaria, não tem decretos executivos, temos decretos legislativos, mas não temos decretos executivos. Por quê? Porque isso é o prefeito que faz. Isso não passa pela Câmara, não passa por votação na Câmara. É uma coisinha só de prefeito. Então, isso aqui tudo é um processo que vai ter uma votação na Câmara. Perceba que a emenda lei orgânica ela pode até partir do prefeito, né, uma proposta, mas o processo vai ter uma votação na Câmara. Então, tudo aqui tem esse processo. Tá? Beleza. E falando em processo, a gente tem que saber como que a lei orgânica ela vai ser emendada. Então, o artigo 45 vai trazer quem é que pode propor uma emenda, ou seja, fazer a proposta. Como assim? Será que eu, mero cidadão, posso fazer uma proposta para alterar alguma coisa, para acrescentar alguma coisa na lei orgânica? Não. Os únicos que podem é isso aqui, ó, um terço dos membros da Câmara, ou seja, um terço dos vereadores. Então, eles têm que se unirem, né? Eles têm que se unir para fazer essa proposta. Isso em um terço. São poucos, um terço é pouco. E o prefeito municipal, o prefeito sozinho, ele pode fazer uma proposta de emenda à lei orgânica, de uma alteração da lei orgânica. E, professor Alê, essa alteração vai ser como que vai ser votada, essa proposta? Essa proposta, pessoal, será votada em 2 turnos, isso é importante, ou seja, 2 vezes. Como assim? Vota 2 vezes a mesma coisa? Isso. Com interstício mínimo de 10 dias. Interstício é intervalo. Entre uma votação e outra votação, tem que ter um intervalo, tem que ter um espaço de no mínimo 10 dias. Né? Pode ter mais, 11, 12, 15, 30. Que não pode ter 8, 7, 6, não pode. Tem que dar um espaço, tem que esperar 10 dias para votar de novo, no mínimo, né? Show. E tem que ser aprovada por 2 terços. Isso é importante. 10 dias também é importante. Tudo aqui que eu marquei é importante. 2 terços dos votos em cada turno, né? 2 terços aprova aqui, espera no mínimo 10 dias, vota de novo a mesma coisa, 2 terços do voto de novo. Ou seja, é uma votação que tem que ter mais da metade dos vereadores aprovando ali, né, a favorável para aprovar. Tá bom? Aí aprovou a emenda? Aprovou. Olha só que bacana. A emenda à lei orgânica será promulgada pela mesa. A gente já falou sobre isso. Não manda para o prefeito. Ah, se for uma lei. Se for uma lei, se fosse uma lei, seria uma votação diferente. Aí mandaria. Tá bom? Lembrando que a lei orgânica ela não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio e intervenção do município. Tudo aqui cai em prova, tá? O que é estado de sítio e intervenção no município, professor Lê? Lembrando que quem pode pedir intervenção no município é a Câmara, né? A gente viu isso, é uma competência privativa dela, tá? Tipo, a saúde está um caos, aí o Estado intervém no município. Isso pode, né? O Estado do Rio de Janeiro. Beleza. O estado de sítio, pessoal, é uma outra situação. É uma situação que a União, é questão lá de união, tá? Ela vai decretar, em alguns casos, e aí alguns direitos aí, né, seus podem ser suprimidos, né? Direito à intimidade, direito à liberdade de ir e vir, pode ser suprimidos aí nesse estado de sítio, tá bom? Só tem que saber que no estado de sítio, intervenção do município, a lei orgânica não pode ser emendada, tá? Não pode ter alteração alguma na lei orgânica. Vamos continuar. A gente viu a proposta de emenda à lei orgânica. Quem é que pode propor? Prefeito e um terço dos vereadores, tá? Como que vai ser a votação?
A votação vai ser 2 vezes, 2 turnos, né? Um intervalo de 10 dias entre um turno e outro, e tem que ser aprovado se obtiver 2/3 dos votos favoráveis. Bom, e a lei, professor? A lei? Eu quero saber de lei, não quero saber de emenda lei orgânica, não. A iniciativa das leis é mais simples. Qualquer vereador. Enquanto na emenda era 1/3, aqui qualquer vereador, um vereador sozinho, ele pode propor uma lei. O prefeito também pode propor uma lei. E o prefeito é óbvio. Por que é óbvio? Se ele pode propor uma emenda à lei orgânica, meu jovem, é óbvio que ele pode propor uma lei. Uma emenda é uma coisa muito mais séria, né? É a lei maior do município. E os eleitores também, professor, olha, isso. Só que os eleitores sob forma de moção articulada, subscrita por no mínimo 5%. Ou seja, manda a proposta de lei assinada por 5% dos vereadores, dos eleitores, pessoal, o número de eleitores está aqui, ó, dos eleitores, não é habitante não, é eleitores. Ah, então a população une para criar uma lei, isso. 5% no mínimo dos eleitores do município assinam isso e manda para a Câmara, isso, a Câmara vai votar. Show? Beleza, então o prefeito pode, qualquer vereador pode, e 5% do eleitorado, no mínimo, pode também enviar uma proposta PL, proposta de lei. Beleza? E a votação? Aí, pessoal, aí depende da lei. Como assim? É porque tem lei complementar e lei ordinária, né? A lei complementar é uma lei mais difícil, tá? Mais difícil. Não precisa anotar aí não, só para você saber. Difícil de ser aprovada. A lei ordinária é uma lei mais fácil, se comparada à lei complementar. Aí você está pensando, mas professor, ali, quer dizer que o vereador decide, quem for propor, o prefeito decide, não, eu quero que seja lei complementar, então vai ser mais difícil, hein? Não. A lei orgânica decide. O quê? Aqui a gente vai ver no próximo slide, inclusive, olha só, são leis complementares. A lei orgânica exige que o Código de Obras tem que ser lei complementar, que o Código Tributário do município tem que ser lei complementar. Então, não é as turmas que decidem, é a lei orgânica. Se a lei orgânica ela não fala nada, quer dizer que pode ser lei ordinária, tá bom? Ela só fala quando tem que ser lei complementar. E por que é mais difícil? Porque, olha só, a lei complementar somente será aprovada se obtiverem maioria absoluta dos vereadores, dos votos, tá? A maioria absoluta seria o quê? Seria o quê? Metade da quantidade de vereadores, tá? Pessoal, o que mais um, né? Mais um, óbvio, né? Metade da quantidade de vereadores vai ser mais um. No caso, arredondando para cima, né? Porque vai ser ímpar e vai ficar esquisito. Vou explicar. Metade da quantidade. Então, em inatividade são 13 vereadores. É claro que, na real, não são 13, tá, pessoal? São 9. Segundo a lei orgânica, você vai levar para a própria lei orgânica. Show. Metade de 13 é 6,5, né? Que dá 13. Arredonda para cima, 7. Então, são 7. A maioria absoluta, no caso, se fosse 13, né? Seria 7 votos a favor. O que acontece? Para aprovar uma lei complementar, então precisa de 7 votos, professor Lê. Exatamente. Não importa a quantidade de vereadores que vieram. Então, se vieram 8 vereadores, precisa que os 7 votem a favor. Ah, vieram 10, os 7. Vieram os 7, então precisa que todos votem a favor para aprovar uma lei, tá? A maioria absoluta é isso. Porque se fosse maioria simples, eu não ia considerar metade da quantidade de vereadores, eu ia considerar metade dos presentes. Aí, por exemplo, vieram só 10 vereadores. Ah, 10, metade de 10, 5. Mais um, 6. Então, com 6 votos, aprova uma lei. É a maioria simples. As outras leis são aprovadas assim, pela maioria simples. Ah, vieram quantos vereadores? 10. 10, metade de 10, 5. Né? Se 5 votos, 5 vota contra, 5 a favor, empata. Preciso de 1 para 6 a favor para aprovar. Então, com 6, aprova uma lei comum, uma lei normal, tá? Uma lei ordinária, por exemplo. Agora, lei complementar, não. Se for tema de lei complementar, vieram 10, professor Lê. Não importa. Não importa. É metade da quantidade. Metade de 13. 7, né? Arredondando aí. 7 vereadores. Aí, vieram 10, continua sendo 7. Vieram 8, continua sendo 7. Vieram 7, continua sendo 7. Para aprovar. 7 votos a favor. Não entendeu? Volta um pouquinho para a gente pegar o raciocínio de novo. Como que vamos, pessoal? Beleza, então o que vai ser lei complementar? Tem que decorar que isso aqui cai demais em prova. Ó, o Código Tributário vai ser lei complementar, o Código de Obras, o Plano Diretor, que é aquele plano de desenvolvimento urbano, o Código de Postura. Geralmente são leis que te obrigam a alguma coisa, né? Ó, o Código de Postura te obriga a alguma coisa, você pode tomar multa da postura, o Código Tributário te obriga a pagar IPTU,
né? A lei que cria o regime jurídico único de servidores, que é o Estatuto do Servidor, a lei que cria o Estatuto do Servidor é uma lei complementar. A lei ordinária que cria a Guarda Municipal, lei ordinária não, lei orgânica, galera. Aqui é lei orgânica, não é lei orgânica do município, tá? É lei orgânica de lei que organiza, tá? A lei que organiza a guarda, a lei que cria a guarda, tá? E a lei de criação de cargos, funções e emprego. Então veja que para criar um cargo tem que ser lei complementar, então tem que ser aquela votação maioria absoluta. Vimos a emenda, vimos as leis complementares, as leis ordinárias aqui não fala, mas seria maioria simples, eu vou levar em consideração metade da quantidade presente, né? Presente dos vereadores. Agora vamos falar sobre os dois que faltaram. Né? Faltou lei delegada, que eu falei para vocês, competência da Câmara, só que o prefeito pede para fazer, e aí vira uma lei delegada. Isso não está nem escrito aqui, eu acho. Não está, não. Agora, temos a resolução, tá? E o decreto legislativo. Ambos, pessoal, são coisas internas da Câmara. Só que você tem que saber a diferença, tá? Por quê? Porque o artigo 53 fala o seguinte: o projeto de resolução dispõe sobre matéria de interesse interno da Câmara. Então, falou interno da Câmara, você vai levar aqui a resolução. O segredo é aqui, interno da Câmara. Show? Agora, o decreto é os demais casos de sua competência privativa. Também é competência da Câmara, só que é os demais casos, tá? Então é isso. De modo geral, ambos são internos, tá? Só que o decreto tem efeito externo. Mas para fins de prova, falou, projeto de resolução. Então, é interesse interno da Câmara. Falou decreto? São outros assuntos da Câmara. É o que sobrou. O decreto é o que sobrou. Resolução, coisa interna. Decreto, o que sobrou. Tudo da Câmara, óbvio. A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, que a gente já está ciente que uma sessão é um ano, mediante proposta da maioria absoluta, que é metade da quantidade de vereadores mais um dos membros da Câmara. Não entendi, professor, isso aqui. Você vai entender agora fácil. Imagine que você é vereador, você pode propor uma lei, certo? Só que não foi aprovada essa lei. É uma lei ordinária, nem é tema de lei complementar. Só que não foi aprovada. Show. Aí você faz o quê? Vou propor de novo. Não pode. Na mesma sessão não pode. Ou seja, este ano não pode, só no ano que vem. Entendeu? Por quê? Porque já foi rejeitado. A não ser se houver uma proposta da maioria absoluta. A não ser que você junte aí com 7 vereadores, no nosso caso aí, levando em consideração que são 13 vereadores lá em atividade, você junta com 7 vereadores, os 7 vereadores fazerem a proposta. Aí pode. No mesmo ano pode, tá? Porque essa proposta foi rejeitada. Então exige esse rito rigoroso para fazer novamente, na mesma sessão. Artigo 55, despenca em prova, e é fácil demais, vou abrir a tela. Fiscalização contábil, né? A contabilidade, o financeiro e a fiscalização orçamentária do município todo, ele será exercido pela Câmara. Então é a Câmara que faz a fiscalização, mediante controle externo. Então a Câmara é um controle externo ou das contas do município. Show. Então, a fiscalização vai ser feita pela Câmara, pelo controle externo, mas também pelo sistema de controle interno do Poder Executivo, que seria o quê? Um órgão que tem lá na prefeitura, chamado Controladoria. Lá tem os contadores, são auditores lá, que vão ficar de olho na conta do município também, só que ele é interno, ele é dentro do Poder Executivo. Tá bom? Então, tem a Câmara externa fiscalizando e tem também os órgãos de sistema de controle interno no Executivo. Beleza? Ambos fazem a fiscalização. Só que um é externo, a Câmara Municipal. Levou para a prova? Beleza, vamos continuar. Do Poder Executivo, bem tranquilo, bem rápido. O Poder Executivo, né, ele é exercido pelo prefeito, auxiliado pelo secretário. Então, os secretários são auxiliares do prefeito. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, aquele negócio do artigo 17, parágrafo 1º, é que o vereador tem que ter, né? Aplica-se a elegibilidade do prefeito e do vice a mesma coisa, o mesmo caso dos vereadores lá. Que a gente viu nesse slide, no slide anterior, primeira aula. E a idade mínima de 21. Só que lá, ao invés de ser 18 anos, que é para vereador, para ser prefeito tem que ter 21 anos. Tá? Não esqueça disso, que isso despenca em prova. Para ser vereador, 18 anos no mínimo. Vamos continuar. Outro assunto. Você viu que se o vereador não tomar posse na data prevista, depois que começa o funcionamento da Câmara, ele tem até 15 dias para tomar posse. A gente viu isso, você não pode esquecer. Aqui também tem o prefeito, só que o prefeito é diferente. Olha só, decorrido 10 dias da data fixada para a posse, que é o 1º de janeiro, né? O prefeito e o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.
Então, o prefeito, se ele tomar posse no dia 1º de janeiro, ele tem até 10 dias. Aqui é diferente, ó, 10 dias para tomar posse, tá bom? E se ele estiver doente? Eu salvo motivo de força maior, né? Salvo se estiver doente, ele pode tomar posse depois, tá bom? Se você não tomar posse dia 1º de janeiro, 10 dias para tomar posse. Se não tomar, vai ser declarado vago, tá fora. O artigo 62 também traz uma coisa bem interessante, que é o impedimento do prefeito do vice ou vacância do cargo. Ou seja, se não tem prefeito e não tem vice, foram cassados os dois, quem vai assumir a prefeitura? O presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara se afasta da Câmara e vai assumir a prefeitura. E ele fica lá para sempre, professor Ale? Para sempre não, assim, até o mandato? Depende. Depende. Olha só o que diz o artigo 63. Verificando que não tem cargo de prefeito e nem vice, não tem vice, né? Ou seja, o cargo está vago, né? Tanto de prefeito e de vice, o presidente da Câmara vai assumir. Show. Só que, olha só, se ocorrer a vacância nos 3 primeiros anos, lembrando que são 4 anos, né? Se ocorrer nos 3 primeiros anos, os cargos ficaram vagos nos 3 primeiros anos do mandato, vai ter eleição em 90 dias após a abertura, acabando os eleitos, cabendo, né, os eleitos complementar o período dos seus antecessores. Ou seja, nos 3 primeiros anos tem eleição. E aí, foi eleito o fulano. Aí o fulano cumpre 1 ano, né, ou 2 anos, 3 anos, vai depender aqui do onde ele entrou. Show. Professor ali, e se for no último ano? Igual agora, é o último ano. Agora é o último ano deles, por exemplo. Igual agora. E se for neste ano? Sim, não tem prefeito nem vice, caçaram os dois. Havendo a vacância no último ano do mandato, vai assumir o presidente da Câmara que vai completar o período. Então, o presidente da Câmara fica todo o período até, né, este ano tem votação, obviamente, normal, e aí entra os novos aí no ano que vem, normal, padrão, tá? Então, no último ano, o presidente da Câmara que vai assumir de vez. Já se for nos 3 anos, se houver vacância, ou seja, se o cargo de prefeito e vice ficarem vago, no caso, vai ter eleição, tá? Os 3 anos antes, hein? Show. Beleza, artigo 64, muito bacana isso aqui. Tomem cuidado, porque é importante. Olha só. O mandato do prefeito é de 4 anos, a gente já sabe, vedada a reeleição para o período subsequente. Professor Ali, não faz sentido ter início no 1º de janeiro, desejo de eleição. Cuidado. Não faz sentido isso, não faz. Este texto é original da Constituição Federal. Eles copiaram a Constituição Federal. Só que a Constituição Federal teve uma emenda e alterou, que permitiu agora a reeleição do prefeito e do vice, né? Então, pessoal, é do prefeito, né, na verdade. O vice acompanha, né? Então, hoje não é vedado, tá? Isso aqui não vai ser cobrado em prova, mas sabe que você pode ter ficado na dúvida? A questão literal é isso aqui, é vedado, mas não é vedado. A gente sabe disso, que o prefeito ele pode se reeleger por mais uma vez, tá? Reeleição. Prefeito e vice, quando no exercício da Câmara, não poderão, sem licença da Câmara, ser ausentado do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda de mandato. A gente viu isso aqui, né? Que o prefeito não pode. É verdade. A gente viu isso onde? Isso se repetiu lá. Compete privativamente à Câmara conceder licença ao prefeito e ao vice quando a ausência deles, autorizar, né? Autorizar o prefeito e o vice a se ausentar do município quando a ausência exceder 15 dias. E aqui está falando a mesma coisa com outras palavras. Ó. O prefeito e o vice não poderão, sem licença da Câmara, se ausentar do município o período superior a 15 dias. Ou seja, passou de 15 dias, tem que ter uma licença, tem que ter uma autorização da Câmara. Simples assim. Está falando a mesma coisa que falou lá. Lá só que falou que compete à Câmara autorizar. Isso, a mesma coisa. Show? Pessoal, artigo 108 é bem interessante. Que compete ao prefeito. Ou seja, o que o prefeito tem que fazer? Eu trouxe aqui os mais importantes. Você dá uma lida no artigo 108, que é importante demais, tá? Iniciativa das leis. O prefeito ele pode iniciar uma lei, a gente já sabe disso. Olha só, isso aqui é o que mais despeca em prova: representar o município em juízo ou fora dele. É claro que quem representa em juízo é os procuradores, que são os advogados do município, né? Só que, de um modo geral, ele se faz pelo prefeito. Então, de um modo geral, é a figura do prefeito ali. Então, representar o município em juízo ou fora dele, compete ao prefeito. Cuidado, isso aqui é o que mais penca. Ó, sancionar é dar o ok. Promulgar é fazer valer. E publicar é tornar público. Geralmente, o promulgar e o publicar caminham juntos, que eu falei para vocês. As leis, não é emenda à lei orgânica, viu? Aprovada pela Câmara. Expedir regulamentos, que é decretos, por exemplo, para sua fiel execução. Vetar no todo ou em parte o projeto de lei aprovado pela Câmara. Então, tem uma lei aprovada pela Câmara, ele pode vetar, ele pode sancionar, dar ok, ou ele pode vetar. Isso aqui é o contrário, vetar ou sancionar. Ele pode fazer um ou outro. Ele pode vetar a lei toda, não quero saber dessa lei, ou pode vetar parte da lei, né? Alguns artigos, incisos.
Ó, decretar, nos termos da lei, a desapropriação. Ele pode desapropriar, tá, pessoal? Ele pode desapropriar. Expedir decretos, portaria e outros atos administrativos também ele pode expedir, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, isso aqui são competências do prefeito. De um modo geral, trouxe o mais importante. Outra coisa que interessante, né, que isso aqui pega muita gente, é esse artigo 72. São crimes de responsabilidade do prefeito previstos em lei federal. É o que vai gerar impeachment, né? Não precisa saber, é lei federal. Agora, toma cuidado com esse parágrafo único. Olha que interessante. O prefeito será julgado pela prática de crime de responsabilidade. Eu nem marquei de responsabilidade. Se você leu crime, quem julga crime é justiça, tá? Perante o Tribunal de Justiça do Estado, no caso TJRJ, no nosso caso, tá? Que eles têm tipo um foro privilegiado, que eles são julgados pelo juiz da comarca, não, já é julgado direto lá pelos desembargadores, pelo tribunal colegiado, tá bom? Então, todo tribunal é colegiado, né? Pelo tribunal. É, crime, quem julga crime é justiça, no caso, o Tribunal de Justiça. Não vem falar que o vereador vai julgar crime, porque não tem como o vereador julgar crime. Crime é crime. Crime é o previsto em lei penal. Tá? Agora, olha que interessante, o prefeito será julgado pela prática de infrações política administrativa pela Câmara, tá? Aí, no caso, é prática de infrações política administrativa. No caso, seria impeachment. Não é crime, é crime, não é crime. São coisas que ele não poderia fazer, mas acabou se fazendo, tá bom? Imagine uma coisa, sei lá, uma coisa que não é crime e ele fez, né? Só sabe que é prática de infrações política administrativa. Igual impeachment. Sofreu um impeachment. Aí vai ser julgado pela Câmara. Vamos continuar? Outra coisa aqui, ó, são auxiliares direto do prefeito, né? Isso é importante de espreita em prova. Você vai lembrar que são três. Dois, na verdade, né? Os secretários, que são auxiliares do prefeito, ou diretores, de repente não tem um secretário de transporte, mas tem um diretor de transporte. Beleza, a mesma coisa. E o subprefeito. Os subprefeitos, pessoal, são aqueles que ficam no distrito, né? Ficam nas subprefeituras, tá? Tanto secretários quanto subprefeito, eles são de livre nomeação e exoneração do prefeito. Aqui está demissão, mas o correto aqui seria a exoneração. Mas fim de prova leva isso aqui mesmo. Demissão também não é o certo, é exoneração, tá? Então, o prefeito bota e tira a hora que ele quiser. Qual a diferença de demissão para exoneração? Demissão é punição, demissão é alguma coisa que o cara fez de errado. Mas, de repente, o secretário não fez nada de errado. O subprefeito simplesmente quer botar outro, ele vai e tira. Então, o correto aqui é exoneração. Exoneração é a saída porque quis, né? Porque o prefeito quis, tá? Então, o prefeito tira e bota quem ele quiser, secretário, subprefeito. Show. Agora, são condições essenciais para investidor no cargo de secretário ou diretor, ou seja, para você ser um secretário, você tem que ser brasileiro, tem que estar nesse direito político, ou seja, não pode ter caçado seu direito político, e tem que ser maior de 18 anos. Toma cuidado, que aqui está escrito maior de 18 anos. Eu trouxe isso aqui justamente por isso. Você pode achar confuso, você que já estudou comigo em outra lei, que geralmente os secretários têm que ter a mesma idade do prefeito, né? Para ser prefeito, a idade mínima, que seria 21 anos. Aqui está diferente. Aqui é 18. Então, para fim de prova, 18. Tá bom? Show? Deixa eu continuar então. Isso aqui é para ser secretário, né? Beleza. Para ser prefeito, continua sendo 18 ainda. Beleza, pessoal. A gente vai falar agora de um outro assunto, que é a parte administrativa aqui da administração pública. Vou falar de maneira sucinta aqui alguns assuntos. Tudo aqui despenca em prova. Vou explicar uma vez só para a gente pegar legal. Vamos lá. A administração pública direta, direta é o próprio município. Indireta, indireta são as entidades que o município pode criar. A gente vai ver quais são essas entidades um pouquinho mais à frente. De qualquer dos poderes do município vai obedecer aos princípios. Que princípios são esses? Legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Ou seja, o limpo. Para você que estudou direito administrativo ou direito constitucional, está faltando um aqui, não tá? Tá. Por que tá? Porque isso aqui foi copiado da Constituição Federal do texto original, que era justamente isso aqui. Só que acrescentaram mais um em 98, que foi eficiência, mas aqui não tem, porque não mudaram. Então, para fim de prova, é o limp com P mudo. Lembre que o M é de moralidade. As bancas trocam, né? A pessoa decora o mnemônico, limp, aí a banca bota lá motivação. Motivação é verdade, começa com M? Não, é moralidade. Ou seja, são os princípios que o município ele vai seguir. Legalidade, agir conforme a lei. Impessoalidade, ser impessoal. Ou seja, ao contratar uma empresa, não contratar a empresa do amigo. Seja impessoal, faça uma licitação.
tá? Ou então o cargo público, faça um concurso, tá dando aí para qualquer pessoa possa ter, né, o direito de trabalhar na pública, né, para a área pública. Moralidade, agir conforme a moral, e publicidade, os atos, né, tem que ser público, exceto que da segurança do município ou intimidade, né, vida privada. Mas, de modo geral, os atos têm que ser públicos. Por isso que o concurso, o público, a licitação, quanto foi gasto, tudo isso é público, tá bom? Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade são os princípios, são coisas que o município vai seguir. O município é a entidade que o município criar. Outro detalhe importante é investidor em cargo no emprego público, ou seja, para você entrar, investidor é você entrar em um cargo público, você tem que fazer um concurso. Esse concurso, pessoal, ele pode ser só de provas, ou seja, só uma prova que vale 100, por exemplo, 100 pontos, exemplo hipotético. Mas também pode ser um concurso de provas e títulos, ou seja, além da prova, que vale 80, por exemplo, tem um título que vale 20. O título é o quê? Títulos são pós-graduações que você tem. Um mestrado, um doutorado, uma especialização, cada um vale um ponto, vale alguns pontos. E aí pode ser somado, tá bom? Então pode ser só prova ou prova e título junto, tá? Geralmente o concurso da magistério, né, de professores, de provas e títulos. Além da prova, tem os títulos ali, o mestrado, caso o professor tenha, isso vai contar pontos também. É claro, exceto as nomeações para cargo em comissão. O cargo em comissão é o cargo de chefia. Então, geralmente, o seu chefe, ali na área administrativa, por exemplo, vai ser um cargo em comissão. Essa chefia é de livre nomeação e exoneração do prefeito. Agora está certo, exoneração. Ou seja, o prefeito bota ou tira quem ele quiser, a hora que ele quiser. Será que ele pode botar um servidor público, um efetivo? Pode. Mas quando ele tirar, o servidor ele sai do cargo comissionado e volta para o cargo dele. É isso que a gente aprendeu no Estatuto do Servidor. Tem aula do Estatuto do Servidor também, a gente vai ter. Show? A validade do concurso público. Bom, pessoal, a validade do concurso público é prevista no edital, tá? Sendo que a comissão que cria o concurso, ela olha a lei orgânica e vê até quando eu posso botar uma validade. Até 2 anos, é o que diz a lei orgânica. Então, pode ter um concurso de um ano? Pode. De um ano e meio? Pode. De 2 anos? Pode. 2 anos e meio? 2 anos e meio? Não. É até 2 anos. Então, pode ter concurso de menos de 2 anos? Pode, até 2 anos. Show. Prorrogável uma única vez por igual período. Ou seja, se prorrogar, fica a critério da prefeitura se ela vai prorrogar ou não. Se ela prorrogar, tem que ser por igual período. Então, fez o concurso de um ano. Se prorrogar, vai ser por quantos anos? Por mais um, né? É por igual período. Ah, professor, o concurso estava. Desse concurso é 2 anos. Sim, se prorrogar, vai prorrogar por quanto? Por mais dois. Não pode prorrogar por mais um? Não. O concurso é de 2 anos, prorroga por mais dois. O concurso é de um ano, prorroga por mais um. Tá bom? Show de bola? Show de bola, né? Então, é a validade do concurso público. Até 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. Vamos continuar. Aqui, outro detalhe também, né? Que o cargo e comissão, que são os cargos de chefe, que eu falei para vocês, é, show. E as funções de confiança também são chefe, tá? Só que aqui é uma função, aqui não é um cargo, né? Ele está exercendo uma função, não existe um cargo ali. Eu vou explicar isso no Estatuto do Servidor. Serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira, que é o cargo de concurso. Pessoal, isso aqui é segundo a lei orgânica, tá? Isso aqui não deveria nem estar aqui, isso aqui é uma confusão danada. Por quê? Porque o Estatuto do Servidor, que está super atualizado, está top, fala que a função de confiança é só para servidores públicos. E o cargo em comissão é para 10% dos servidores. Opa, é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Então está de acordo com a lei orgânica. Ah, mas na verdade a lei orgânica está desatualizada, né? Mas tá, né? Mas para fins de prova é o que está aqui. Leio o que está aqui, vai cair assim, literalmente assim, é o que está escrito aqui, tá bom? Então, cargo comissão faz em função de confiança, preferencialmente o pessoal do concurso, o pessoal de carreira. Preferencialmente, não é obrigatório. Ah, tá. Lembrando que o servidor ele pode se sindicalizar, então ele pode se filiar a sindicato e também ele pode exercer o direito de greve, tá, pessoal? O servidor público ele pode sim o direito de greve, tá? Será exercido nos termos de limites definidos em lei complementar federal. Essa lei complementar federal seria uma lei que deveria ser criada, que é a lei de greve dos servidores públicos, que nunca criaram, tá bom? Mas mesmo assim pode, mesmo que não tenha lei, pode, tá? Isso aí está previsto na Constituição Federal também. Outro detalhe também é os vencimentos, né, do cargo do Poder Legislativo não poderão ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Aqui está falando dos cargos iguais, tá? Não entendi. Lá na Câmara existe um cargo de
procurador, que é o advogado da Câmara. E na prefeitura também tem o procurador, que é o procurador do município, que é o advogado também, grosso modo. São cargos iguais, ambos são procuradores, pessoal. Tem um contador também, de um lado do outro. Vamos botar um exemplo do contador? Tem contador na prefeitura, contador na Câmara. Show. O contador da Câmara não pode ganhar mais que o contador da prefeitura, tá? Então, isso aqui. Ah, professor, o contador da prefeitura que ganha mais. Não, beleza, tá falando aqui. O vencimento, ou seja, o salário do cargo do Poder Legislativo, da Câmara, não pode ser superior ao pago pelo Poder Executivo. Então, quem trabalha na Câmara não pode ganhar mais do que quem trabalha no Poder Executivo, na prefeitura. Tá bom? Cargos iguais. Ah, mas o cargo é diferente. Aí pode, né, galera? Entendeu? É vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para fins de remuneração do pessoal do serviço público. Vamos lá. A ressalvada tem uma ressalva, um ressalva aqui, né? Mas enfim, nem sei se está atualizada essa ressalva, mas vamos lá. O que é vincular, pessoal? Para fins de prova é vedada a vinculação, equiparação de vencimentos. Imagine assim, a vinculação seria, o professor vai ganhar 90% que ganha o prefeito. Não pode. Vinculou um vencimento a outro. Vinculou o vencimento do prefeito, do professor, com o vencimento aí do prefeito. Isso para evitar um aumento em cascata, porque se aumentar o vencimento do prefeito, vai aumentar o dos professores também, entendeu? Para evitar que isso aconteça, não pode vincular um ao outro, tá bom? Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. É o famoso juros sobre juros, né? Eu vou explicar de maneira muito sucinta, tá? E bem simples, ó. Imagine que você ganhe, vou fazer um exemplo ridículo para você gravar. Imagine que você ganha R$ 5.000, tá? E a cada 3 anos você ganha mais 50% de triênio. Ou seja, você ganha 50% a mais. Isso não existe, isso imagine, tá? Isso não existe. Então, R$ 5.000 você ganha, passou 3 anos, você vai ganhar 50%, que dá 2.500, né? Então, você vai começar a ganhar 7.500, tá? 7.500. Show. E aí, mais 3 anos, presta atenção, mais 3 anos, você vai ganhar mais 50%. Você está com 6 anos de prefeitura. Esse 50% vai ser em cima dos 7.500 ou vai ser em cima do seu base, que é o 5.000? Em cima dos 5.000. Então, você vai ganhar mais de 2.500, vai ganhar 10.000, tá? Porque se fosse em cima dos 7.500, pessoal, você ia ganhar muito mais, você ia ganhar metade de 7.500, né? Que eu nem sei quanto que é, de cabeça assim. Enfim, ia ser mais de 3.000, né? Mais de 3.000, você ia ganhar mais de 3.000. Ou seja, você ia ter um vencimento muito maior. Ia ganhar 11.000 e porrada. Tá? Exemplo, ia ganhar mais de 11.000. Só que você não pode ganhar uma 50% já em cima dos 50%. Você vai ganhar sempre do seu vencimento base, tá? Então, isso está dizendo aqui. Então, voltando aqui, os acréscimos pecuniários, ou seja, em dinheiro, não serão computados em cima do mesmo fundamento. Então, se você ganha 50% a cada 3 anos, é sempre 50% em relação ao seu salário, e não do total que você ganha, tá? Porque ele já está somando. Entendeu? Tá entendendo? Beleza? Coisa volta um pouquinho para a gente pegar de novo. Vamos continuar aqui, ó. Quase terminando, ó. É vedada a acumulação remunerada de cargo público? Todos nós sabemos que não podem acumular cargo público, exceto quando houver compatibilidade horária. Quando tem compatibilidade horária, se não tiver, também não pode, tá? Tem que ter. 2 cargos de professor. Então, o professor ele pode acumular cargo público. Ele pode ser professor na prefeitura, em outra prefeitura, ou na mesma prefeitura, do professor 2 vezes. Então, ele pode acumular 2 cargos públicos, professor. Professor com cargo técnico ou científico também pode, ou ele é professor e fez o concurso técnico, lembra um técnico na área da educação, né? Não pode ser técnico, qualquer técnico. E ele é professor concursado e fez um concurso para cientista da faculdade. Pode, pode. Professor com técnico ou professor científico pode acumular, se tiver compatibilidade horária. E 2 cargos privativos de médico. Então, ele é médico concursado, fez outro concurso para médico, e aí pode acumular? Pode. Ah, mas é médico em municípios diferentes? Pode. Municípios iguais? Pode. É médico municipal e o médico estadual? Pode. Médico municipal e federal? Pode. Tá bom? Não importa qual esfera. Então, pessoal, isso aqui é um texto que veio da Constituição Federal, que já foi atualizado. E aqui nos 2 privativos de médico está privativos de profissionais da saúde. Então, hoje, segundo a Constituição Federal, que foi alterada, né, essa parte foi alterada,
qualquer profissional da saúde, o enfermeiro, eu falei enfermeiro aqui, mas é qualquer profissional da saúde pode acumular duas matrículas, tá bom? Então, o que eu falei para médico vale para qualquer outro profissional da saúde, tá? Com profissões regulamentadas. Ou seja, a maioria do pessoal da saúde. Show? Para fins de prova, eu levaria só isso aqui, privativo de médico, tá? Mas saiba que isso é um texto original da Constituição. A Constituição foi alterada por uma emenda à Constituição, só que não alteraram a lei orgânica, deixaram conforme veio lá no original. E tá aqui, tá bom? Então, para fins de prova, é médico, eu marcaria médico, mas sabe que segundo a Constituição vai ser profissional de saúde e a realidade é profissional da saúde. Vamos continuar. Vamos falar, volta aqui de novo. Organização administrativa municipal. Pessoal, estamos terminando já, fica tranquilo. A administração municipal é constituída de. A administração municipal é mais ampla, tá? Ela é constituída de órgãos, que é integrado dentro da própria prefeitura. Então, tem a prefeitura, que faz parte da administração municipal, show. E de entidade dotada de personalidade jurídica própria. Ou seja, a administração municipal é isso aqui, ó. Isso aqui é a administração municipal. Deixa eu botar aqui. Isso aqui é a administração municipal, tá? A administração municipal. Eu tenho a administração direta, que é a prefeitura, dentro, tá? A prefeitura, cheio de órgãos, tá? Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, um monte de secretaria aqui, tá? E, pessoal, volta aqui de novo aqui, tá? Isso aqui é a administração municipal, isso aqui é a prefeitura, cheio de órgãos dentro, secretaria e tal. E aí a prefeitura ela pode criar uma autarquia, ela pode criar uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma fundação pública. São entidades que não fazem parte da prefeitura, são tipo que independentes, tá? Entretanto, ainda assim faz parte da administração municipal. Entendeu? Então, quer dizer que a administração municipal é composta de órgãos integrados da prefeitura e também das entidades com personalidade jurídica própria. Exatamente isso. Então, vamos voltar lá? Então, órgãos e de entidade dotada de personalidade jurídica própria. O que significa entidade dotada de personalidade jurídica própria? Falei que é rápido, né? São entidades que podem ser ré ou autora no processo. São entidades que podem ter bens no nome dela. Elas são independentes, elas respondem por seus atos, elas são totalmente independentes, tá bom? Não tem como dar um exemplo na prática, pessoal. Mas, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia da União, tá? Ela não faz parte da estrutura da União, ela é independente. Você pode processar o próprio INSS, entendeu? Ela é tipo como se fosse independente, grosso modo. Então, os órgãos, da administração direta, que é a prefeitura, que é o município, né? Que compõe a estrutura administrativa da prefeitura, é melhor botar prefeitura, que é legal, melhor, né? Prefeitura se organiza e se coordena atendendo os princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições. Então, os órgãos, eles fazem parte da missão direta, ou seja, da própria prefeitura. Por que direta? Porque o município, o prefeito, né, a prefeitura, ela faz diretamente. Então, a saúde, a educação, é tudo direta, é tudo com órgão. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, faz diretamente. Entretanto, pode ser o serviço de coleta de lixo. Por exemplo, serviço de coleta de lixo, serviço de limpeza urbana. Pode ser um órgão. É a Secretaria de Limpeza Urbana, professor Lê. Então, é um órgão. Então, é administração direta. Não. A prefeitura criou uma empresa pública, criou uma sociedade de economia mista para fazer a limpeza urbana. Então, já não é um órgão, é uma entidade. É fora. Tá bom? Então, é indireto. Porque se a prefeitura está fazendo com o seu órgão, é administração direta. Se a prefeitura faz por meio de uma entidade, ela cria uma entidade para fazer, ela está fazendo indiretamente. Então, administração indireta. Olha só. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria compõem a administração indireta. Classificam em. Indireta significa o quê? O município pode criar. É como se fosse uma coisa independente. E aqui, pessoal, eu trouxe um resumo, tá? São 4. A autarquia, que é um serviço autônomo, tá? Ou seja, é uma coisa típica da, da prefeitura. Eu vou até trazer esse termo, né? Para fazer uma coisa que seria uma atividade típica da administração direta. É uma coisa mais administrativa, um serviço autônomo. A dica é serviço autônomo. Vou trazer outra informação aqui também, vou ver se coloco. Quando você adquirir os slides, você vai receber essa parte também. A empresa pública, exploração de atividade econômica que o município venha a fazer, tá? Porque não está escrito que o município venha a fazer, que o município seja obrigado a fazer, vamos dizer assim. Ou seja, é uma empresa como outra qualquer, atividade econômica, a ideia dela. Só que a empresa pública, pessoal, ela é o patrimônio capital do município, ou seja, ela é 100% do município.
Não temos exemplo na atividade, por município ser pequeno e tal, as coisas, né, não serem tão divulgadas assim, mas temos exemplo da União. Um tipo de empresa pública da União é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios, né, a empresa pública, ela é 100% da União, e a Caixa Econômica. A Caixa Econômica ela é 100% da União. Tá? Olha que bacana. Agora, eu tenho também a Sociedade de Economia Mista, que também é um tipo de empresa. Tá? Explorar a atividade econômica, mesma coisa, como qualquer tipo de empresa, uma empresa, tipo de empresa total, só que ela só pode ser feita na forma de sociedade anônima. Ou seja, ela só pode ser SA, sociedade anônima. É um tipo específico de empresa, na moralidade, né? Existe empresa limitada, microempresa, ME e tal. Essa só pode ser SA, tá? A empresa pública pode ser SA? A empresa pública pode ser qualquer coisa. Pode ser SA, pode ser outra modalidade, não importa. O fato da sociedade de economia mista só poder ser SA, sociedade anônima, não significa que a empresa pública não possa ser. A empresa pública pode ser qualquer coisa, inclusive SA. A empresa pública pode ser SA? Pode ser qualquer coisa. Agora, a sociedade de economia mista, ela não pode ser qualquer coisa, ela só tem que ser sociedade anônima, SA. E detalhe, cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria ao município. Foi o que eu falei com vocês ontem. Foi o que eu falei para vocês. A empresa pública ela é 100% pública. Já a sociedade de economia mista, ela não é 100% do município. Ela é, em sua maioria, do município. E a outra parte, professor Ale, de quem comprar? Me dê exemplo, claro que eu dou. É, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, exemplo da União, tá, gente? A União, ela é dona do Banco do Brasil na sua maioria. Mas a outra parte é do Itaú, que comprou parte dela, é de uma outra empresa de investimento. É você que comprou ações do Banco do Brasil, você pode comprar ações do Banco do Brasil. E aí você vai ser dono também, minoritário ali, mas vai ser, tá? Então, a outra parte é de quem comprar. Tá bom? O Banco do Brasil é um exemplo. E a fundação pública? A fundação pública é criada em virtude de autorização legislativa, essa é a dica, porque todos são criados por lei, tá? Segundo a lei orgânica, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade de direito público. Ou seja, ela faz uma coisa que não precisa o órgão fazer. Geralmente é uma coisa mais assistencial, tá? Assistencial. Saúde, uma coisa relacionada à educação, tá bom? Como qualquer tipo de fundação, só que é pública aqui. Tá? Então, mas o segredo é aqui, ó, desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgão ou entidade, ou seja, que não é coisa de órgão ou entidade para fazer, e criada em virtude de autorização legislativa. Enquanto os outros, uma lei cria, aqui uma lei autoriza a criação. E aí tem que entrar lá, enfim, aí tem que começar a criar. O outra lei cria diretamente. Bom, pessoal, vamos continuar. E por último, para a gente finalizar, a gente vai falar sobre tributos municipais. Olha que beleza. Isso cai em prova, por isso está aqui. É claro, né? Se sua área for área tributária e tudo mais, você vai ter que estudar mais ao fundo, óbvio. O que são tributos municipais? Tributos municipais é o que você tem que pagar, né? Que são os impostos, tá? É um tipo de tributo, as taxas e as contribuições de melhoria decorrente de obra pública. Os impostos, pessoal, são quatro, tá? IPTU, quatro não ali, são quatro, segundo a lei orgânica, né? IPTU, ISS, ITBI, tá? ITBI, e o IVVC. Nossa, nunca ia falar nisso. Eu já vou explicar, fica tranquilo. So, as taxas são inúmeras. Eu não sei quantidade de taxas que tem lá. É taxa de expediente, é taxa de alvará, é taxa daquilo. São as taxas, tá? Geralmente é algum serviço que a prefeitura faz e ela cobra uma taxa para fazer, tá bom? Os impostos não é um serviço. O imposto não é direcionado para uma coisa específica. A taxa, ela é. A diferença do imposto para taxa, além de milhares de diferenças, tem essa, né? Que a taxa ela é para um serviço específico. Taxa de alvará, para emitir alvará. Agora, imposto não, imposto IPTU. IPTU é para várias coisas, gente. É para sui generis que a gente fala, né? E a contribuição de melhoria decorrente de obra pública, professor Lê? Contribuição de melhoria é um outro tipo de tributo, tá? Ou seja, tributo é mais genérico, tá, gente? Tributo é mais genérico. Imposto, taxa, contribuição de melhoria. Contribuição de melhoria, imagina que você tem um terreno, você pagou R$ 10.000 nesse terreno, e a prefeitura fez algumas mudanças ali no bairro, asfaltou, botou água, luz, botou uma praça, tá maravilhoso. E seu terreno só valorizou, você ficou feliz da vida. Nossa, comprei o terreno por 10 mil, melhor investimento, agora vou vender ele por 50 mil, já está valendo 50 mil. Show. Saiba que a prefeitura ela pode criar uma contribuição de melhoria, que é um tipo de tributo, então você é obrigado a pagar tributo, é você é obrigado, né? E aí, dividindo o custo da obra com todos os terrenos, casas que foram valorizados, né? Só a parte da valorização, obviamente.
Isso pode acontecer, tá bom? E vocês são obrigados a pagar. Claro que não é comum acontecer, mas pode acontecer. E, pessoal, como eu havia dito antes, os impostos, eu estou falando do imposto propriamente dito, são três, né? IPTU, que é Imposto Predial Territorial Urbano. Se você tem um terreno, se você tem a propriedade de um, de um terreno de uma casa, de um terreno na área urbana, você tem que pagar IPTU, óbvio. Transmissão intervívio de qualquer título oneroso de bens imóveis por naturalização física de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia bem concessão do direito de sua aquisição. De maneira simples, né? ITBI é o que vai cair na sua prova. ITBI é o quê? Para você entender. É o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Se eu tenho um terreno, se eu tenho uma casa, um imóvel na área urbana, aqui não fala que é área urbana, né? Eu falo que é área urbana. Então, se eu tenho um terreno, eu tenho um imóvel, não importa se é área urbana ou não. E eu passo para o seu nome, então é pela transmissão. Eu passo. Aqui está interativo, é intervivo, gente. A lei orgânica está errada, nem interativo, não, é intervivo, é entre pessoas vivas. O terreno de uma pessoa viva para outra pessoa viva. Mas pode passar de uma pessoa viva para uma pessoa morta? Não, mas pode passar de uma pessoa morta para uma pessoa viva. Que seria o espólio, seria a herança. Imagina que o pai morreu e deixou uma casa como herança. Vai passar para os filhos. Pode ser. Claro que não vai pagar ITBI, vai pagar um imposto estadual, que é o ITCMD, que a banca adora confundir. Imposto, transmissão, causa morte ou doação. Tá? Então, aí no caso, a herança, quando vai passar o terreno ou a casa do pessoa que morreu para os herdeiros, paga o ITCMD, que é o imposto estadual. Aqui está falando de entre vivos. Ou seja, eu vender uma casa para você, né? Nós dois aqui. Quando eu vender, a gente vai pagar ITBI, pessoal. Vai pagar um imposto sobre essa transmissão da casa. É como se pagasse para transferir a casa para o seu nome. IVVC é a venda varejo de combustível líquidos e gasosos, ou seja, qualquer combustível líquido ou gasoso, né, gás, exceto óleo diesel. Óleo diesel é líquido, mas óleo diesel não entraria aqui no IVVC. O IVVC, pessoal, existia, tá? Era um imposto sobre gasolina, combustíveis líquidos e tal, menos óleo diesel, no município. Só que não existe mais, acabou o IVVC, tá? Mas para fim de prova está aqui, por isso está aqui ainda, mas não existe. Isso aqui não existe. E serviço de qualquer natureza, não compreendido na competência do Estado, definido em lei complementar previsto no artigo 146 da Constituição Federal ISS, ou ISS-QN até, ou ISS-QN também. É a mesma nomenclatura, né? É Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. ISS ou ISS-QN é a mesma coisa. É o quê? Se você presta um serviço no município, você tem que pagar ISS. O taxista paga ISS, o pessoal que faz algum tipo de serviço dentro do município, qualquer tipo de serviço dentro do município paga ISS, serviço de infraestrutura, serviço de internet, serviço. Claro, tem serviço que não, né? Que no caso seria estadual, mas é bem específico. Escola privada paga ISS, então são serviços que você vai pagar imposto municipal. Então, esses são os tipos de imposto municipal: IPTU, ITBI, IVVC e ISS. Pessoal, chegamos ao fim. Ó, antes de ir, por favor, deixe seu curtir, deixe seu comentário. Nem comentário, boa noite, né? Beleza. Deixe seu compartilha com quem aí, né, para ajudar o canal. Por quê? Você pode adquirir esse slide, o slide a gente deixava gratuito, sempre foi assim. Só que infelizmente caiu muito a monetização do YouTube, vários motivos, né? Não só o meu, mas vários canais. E aí, a gente é obrigado aí para ajudar o canal também a adquirir. Então, adquira para ser o seu resumo, não para ser o seu material de estudo. Exceto se tiver uma semana para sua prova. Aí você já não estudou nada, você só fica só com isso aqui, óbvio, né? Obrigado por tudo. Me siga no Instagram para saber das novidades, novos concursos. E a gente vai fazer algumas questõezinhas que também vai estar nos slides que você adquirir. E também o estado do servidor logo em seguida. O estado do servidor é bem pequenininho, a gente pegou as partes mais importantes, então vale muito a pena assistir todos os vídeos. A lei orgânica é maior mesmo, tá? Então, no máximo 2 aulas aí de estatuto. Acho que nem dá 2 aulas, né? Dá uma aula só. Mas no máximo, se tiver, vai ser 2. Te vejo nas próximas aulas de questões e estatuto do servidor, o próximo bloco. Clica no link da playlist para assistir tudo em ordem. Até a próxima. Tchau, tchau.